O descanso em meio ao caos. Você pode repetir isso comigo? Diga, o descanso em meio ao caos. Deus tem descanso para nós, amados. Deus tem descanso para nós em função de tudo que nós estamos passando, independentemente da situação ao nosso redor. E olha só o que a palavra do nosso Deus diz em Filipenses. Abre aí a sua Bíblia. Filipenses 4, 6 e 7. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, olha: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E aí, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, Pai amado e bendito, Deus, nós estamos aqui neste momento precioso, Pai, aonde seremos agraciados, encorajados, exortados pela Tua palavra, Jesus. Ó Deus, e Tu tens uma palavra de descanso em meio ao caos que talvez muitos de nós possamos estar vivendo nesse momento, Jesus. Eu Te louvo, Pai, porque o Senhor é um Deus perfeito, o Senhor é um Deus que não se atrasa, o Senhor é um Deus certeiro, Pai, e eu creio que essa palavra de hoje são para vidas que estão agora aqui neste lugar, ouvindo essa palavra, são para vidas que estão agora assistindo esse culto pela internet, Jesus. E eu Te louvo, Pai, porque eu sei, Jesus, que em Ti nós não somos frustrados, Pai. A Sua palavra vai transformar os nossos corações, a Sua palavra vai renovar os nossos pensamentos, para que aí sim nós possamos provar da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Jesus, sou eu aqui a falar pelas cordas vocais, mas é o Teu coração, Jesus, a tocar o coração dos Teus filhos, Pai. Fala, Jesus, porque os Teus servos Te ouvem. Nós Te louvamos e Te agradecemos, e aqueles que creem digam amém. Glória a Deus. Dê um aplauso, Senhor. Amém, igreja. Meus irmãos amados, eleitos do Senhor, preciosos. É com você que eu estou falando? Amém. A gente sempre começa falando tudo que a gente é, porque é bom nós lembrarmos a nossa identidade, é bom nós lembrarmos que nós somos escolhidos, que nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor, de que nós estamos na mão dEle e ninguém pode tirar, nos arrebatar das mãos do nosso Pai, amém? Isso é muito importante. Olha só, eu quero começar essa palavra aqui que Deus me inspirou, sobre um descanso em meio ao caos, fazendo uma pré-introdução de algo que todos nós sabemos que está à nossa volta, mas é sempre bom nós nos atentarmos e refletirmos sobre o que nós temos visto. Porque nós vamos vivendo no automático, né? Nós vamos ali vivendo a nossa vida, o dia a dia, o cotidiano, e eu dou graças a Deus porque o Espírito Santo às vezes nos para refletir sobre algumas coisas. O Espírito Santo de Deus, ele nos mostra algumas coisas para que a gente possa ter algumas reflexões, e como eu falei aqui durante a oração, né? Essas reflexões trabalham os nossos pensamentos, e são esses pensamentos, né, que renovados fazem com que a gente possa provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amém? Então olha só, você que está aí na correria o dia todo, você já percebeu que o mundo no qual nós estamos inserindo, ele está indo para o buraco? Sim ou sim? Que nós estamos nos aproximando do fim? Do fim do quê, pastor? Da minha vida, do fim do mundo? Dos dois. Mas, quando eu digo o fim dos tempos, é porque realmente é o princípio das dores que a palavra de Deus fala, né? As coisas que estariam para acontecer no final dos tempos estão acontecendo hoje aí. Se você não é nem ligar a TV, né? Se você pegar o seu celular aí, você vai ver tudo aquilo que Jesus falava que aconteceria nos últimos tempos acontecendo bem do nosso lado, né? Ou bem na tela do nosso celular. Então Jesus falava sobre guerras e rumores de guerras. Jesus falava que nação se levantaria contra nação. Isso já está acontecendo? Sim ou sim? Você pegar os principais países aí, né? Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, depois é a China, enfim, sempre tem alguma coisa. Agora o Brasil resolveu se indispor com os Estados Unidos, não vou nem comentar isso, mas assim, cada vez mais guerra, nação contra nação, né? E isso, deixa eu te falar, não vai melhorar. A tendência é que isso cada vez fique mais latente. Jesus também falava sobre os falsos profetas, e pelo amor de Deus, como tem falso profeta hoje? Você abre a sua rede social, seu YouTube, seu Instagram, e você vê ali, alguns até parece, mas não é, né? Parece, mas não é. Você olha bem e você fala, não, conferindo coisas espirituais com espirituais, isso aqui não vem de Deus. Mas tem outros que é descaradamente, meu amado. Tem outros assim que você vê que não tem um pingo de palavra de Deus. Acho que a única coisa que ele fala que está na palavra é aleluia, porque o resto não fala nada. E tem muita gente sendo enganada, muita gente sendo
tosquiada, né? As ovelhas sendo tosquiadas aí por lobos vorazes que estão se aproveitando do rebanho, muitas vezes sem conhecimento, e estão cumprindo isso que Jesus falou, né? Muitos falsos profetas. O que mais que a palavra de Deus falava? A palavra de Deus falava, Jesus falava, né, sobre a multiplicação da iniquidade. E eu fico pensando nos dias de hoje, né? Eu sei que houve muitos tempos aí com questões profanas, mas eu acho que talvez hoje nós estejamos no auge, assim. Eu acho que se o pessoal de Sodoma e Gomorra olhasse para os tempos de hoje, eles iam falar, caramba, vocês superaram a gente. Porque hoje a coisa está difícil, meu amado. Hoje a coisa, assim, é explícita, né? Tanto questões de sensualidade, pornografia, outras questões relacionadas à corrupção. Hoje você que tem um filho pequeno, talvez aí como o meu, que tem entre 2 a 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, você não pode mais deixar o seu filho assistir qualquer desenho. Você sabia disso? Você não pode deixar seu filho assistir qualquer desenho, porque o desenhinho lá, que tem um ursinho, um cachorrinho, um gatinho bonitinho falando uma coisinha, ele fala abominação. Eu não sou menino, mas eu também não sou menina. Você fala, o que é isso? Por que isso está sendo falado? É a iniquidade. É a iniquidade se espalhando por todos os meios possíveis e imaginários. Então, de fato, nós estamos vivendo o princípio das dores, né? O amor se esfriando também, Jesus já falava sobre isso, o amor se esfriando. E eu acho que hoje eu nunca vi tanta gente com ódio, né? Como nós vemos hoje, pessoas se degladiando, literalmente, às vezes, se matando por divergências políticas, religiosas, enfim, até de time, né? Torcida matando gente da torcida. Então é uma coisa assim muito absurda. Agora, isso já estava previsto, né? Isso já estava previsto. Você consegue perceber isso ou não? É só coisa da minha cabeça. Você percebe isso? Nós estamos caminhando para o fim mesmo. É nítido a decadência do mundo em que nós vivemos, né? É fácil olhar e perceber tudo isso que Jesus disse, começando a se cumprir. Então, esse, meu amado, é o caos, é isso que está aí, e nós estamos inseridos nesse caos, né? Nós estamos inseridos em um mundo que está caminhando para o fim. Agora, eu queria fazer um outro exercício com você, porque nós conseguimos entender o que está acontecendo lá fora, né? De uma forma bem prática e analítica. Se você olhar para qualquer âmbito da sociedade, você vai ver que o mundo vai de mal a pior. Agora, com esse mesmo olhar que você pensou aqui em tudo que eu falei, você consegue colocar um espelho na sua frente e olhar para você e fazer a seguinte reflexão, né? A minha vida, eu, no meio desse caos, a minha vida está indo para o caminho que Deus planejou? Eu, Rodrigo, coloca aí você. Porque o mundo está tomando um rumo. O mundo, nós já sabemos o rumo do mundo. Já está escrito lá e a gente sabe onde vai dar isso. Agora, e o meu rumo? Eu estou andando para onde Deus quer que eu vá? O rumo da minha vida está indo para onde o Senhor quer? Essa é uma reflexão profunda. E antes que você caia num erro que muitos cristãos caem, quando eles veem que a coisa não está muito boa assim, né? Ou não está como deveria estar na vida, tem um jargão que a gente usa, que ele é verdadeiro, mas geralmente ele é usado de forma errônea, que é o seguinte: Deus está no controle. Não é assim? Não, Deus está no controle. Deus está no controle. Deus pode todas as coisas. Deus é tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, ele é, a palavra diz, onipotente. Sabe o que significa? Que ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer todas as coisas. Mas ele não faz. Você sabia disso? Deus pode fazer tudo, mas ele não faz tudo. Ele faz tudo aquilo que cabe a ele fazer. Ele faz tudo aquilo que está dentro do campo do impossível, que é o papel dele. Agora, aquilo que é possível, aquilo que está no nossa capacidade, no nosso alcance, isso cabe a mim, isso cabe a você. Amém? Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala em vários momentos na sua palavra, em várias comparações que ele faz sobre esse movimento da nossa parte rumo ao que o Senhor tem para nós. Ele fala ali em Hebreus, olha só, Hebreus 12:1, ele diz assim, olha, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, meu amado, há algo proposto por Deus para mim e para a sua vida e que nós precisamos correr dentro disso que o Senhor propôs. Você está entendendo? Há algo que o Senhor tem para as nossas vidas, mesmo em meio a esse caos que nós estamos vivendo, que cabe a nós correr essa carreira. Há uma ação da nossa parte, né? Em um outro momento, acho que é aos Filipenses, se eu não me engano, que ele fala assim sobre... Eu prossigo para o alvo, né? Uma coisa eu faço, deixando para trás as coisas... Deixando para trás... Me ajuda. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço, né? Prosseguindo para o alvo. Então, há um movimento da nossa parte, né? O prêmio da soberana vocação.
Há algo preparado por Deus, mas há algo da nossa parte. E também em Coríntios, ele comenta ali sobre todos correm no estádio, mas um só vence. Então, corram de forma que você seja esse um que vence. Ele fala, não só tem um caminhar da nossa parte, mas um esforço, porque não é fácil. Amém? Temos que correr, temos que avançar. E essa voz de nós temos que avançar, temos que correr, nós precisamos tomar cuidado, porque no mundo, diz a palavra também, há muitas vozes aí. Nenhuma delas sem propósito. Todas elas têm uma linha de raciocínio aí. E tem também uma voz que fala que a gente tem que correr, a gente tem que batalhar, amém? A gente tem que dar o sangue, enfim. Hoje nós vivemos numa sociedade onde o desempenho, a performance é algo louvável. É algo realmente assim digno de ser aplaudido. O esforço, a correria, né? Então aquele famoso vai correr atrás do seu sonho. Tudo bem, mas aí, de novo, eu faço a pergunta, né? O quanto dessa nossa correria da nossa vida, o quanto disso que nós estamos fazendo está relacionado com a carreira que Jesus nos propôs? Pergunta reflexiva. Porque você e eu, nós estamos nessa correria do dia a dia. Estamos inseridos nesse mundo caótico. E nós precisamos nos perguntar de tempos em tempos. O mundo está tomando o rumo que Jesus preparou. E eu estou tomando o rumo que Jesus preparou para a minha vida? Jesus também disse, né, de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Então, nós precisamos fazer algumas reflexões sobre o caminho que nós estamos tomando e sobre como nós estamos nos portando diante dessas questões. E eu quero que você se lembre o seguinte, no primeiro ponto aqui, para nós encerrarmos a introdução, né? Deus age nas nossas vidas quando nós nos achegamos a Ele. Esse é o primeiro ponto. Deus vai agir nas nossas vidas, nós louvamos aqui, nós declaramos que Ele é bom, que Ele é digno, que Ele é merecedor, que Ele é isso, aquilo, mas o Senhor vai agir na nossa vida quando Ele, de fato, for uma prioridade nas nossas vidas. Isso é uma coisa que eu bato muito, principalmente às vezes quando eu estou conversando com algum abençoado, seja num momento de aconselhamento, quando a gente está falando de algumas questões assim, e eu falo, né, não tem muito uma fórmula mágica. Às vezes as pessoas acham que os bispos, quem está aqui, quem conduz, né, a liderança da igreja, não sei, toma uma poção mágica para poder enfrentar as questões da vida, para poder fazer o que faz. Na verdade, meu amado, quem está aqui tem a mesma carne que você, tem a mesma autoridade espiritual que você, porque recebeu a mesma fé que você, só que muitas vezes quem está aqui ora muito mais que você. É só isso. No seu íntimo, no seu, como dizia a nossa saudosa bispa, né, no seu tapetinho aqui, nós temos muitos momentos de oração, porque nós sabemos que sem Cristo nós não somos nada. Nós dependemos totalmente dele e que a direção de Deus vem quando nós nos achegamos a Ele. Quem está entendendo, diga amém. E esse nos achegar a Ele também envolve o tema da nossa palavra aqui, que é o descanso em Deus. Diga, descanso em Deus. Amém. O agir de Deus nas nossas vidas, ele vai acontecer num lugar onde há confiança, intimidade, fé e descanso. E eu sei que muitas vezes, como eu já disse, né, esse mundo caótico, hoje cada vez é mais normal as pessoas estarem o quê? Ansiosas, depressivas, enfim, os extremos, né? Tem doenças novas, né? Tem doenças aí que até acho que 15 anos atrás não tinha burnout e outras questões emocionais que o povo sofre, porque está uma loucura o mundo, né? Mas nós precisamos entender que quando nós estamos excessivamente preocupados com alguma coisa, quando nós estamos muitas vezes, sabe, nessa correria, tentando fazer da nossa forma, nos preocupando, né? Ou seja, nos ocupando previamente com alguma coisa. Você, sem querer, é aquilo que eu falo, o tiro sai pela culatra, porque você está dando tanto foco naquilo, você está fazendo tanto por aquilo, aquela área da sua vida, alguma questão, que você acaba colocando uma barreira para Deus agir. Porque você não está colocando Deus nisso, você não está se achegando a Deus justamente naquele caos daquela área da sua vida. E aí você acaba meio que se blindando, porque você está usando a sua própria força. Então, quando nós estamos nesses dois extremos, né, onde nós estamos muitas vezes tentando fazer pela força do nosso braço, ou quando nós estamos ansiosos, ou até quando nós estamos olhando só para o problema e murmurando, deixa eu falar, meu amado, Deus não pode agir. Porque cria-se um bloqueio. Deus não pode agir na incredulidade. O Senhor não pode agir. E isso é algo que acontece desde sempre, né? Isso é algo que acontece desde sempre. Eu gostaria de ler novamente o que nós lemos aqui no começo, para você entender com esse olhar o que o apóstolo Paulo disse aos Filipenses. Olha só, ele falou assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então existem coisas que podem nos deixar ansiosos. E ele fala, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ou seja, tenha essa constância de arrazoar com o Pai, né? Pela oração e pela súplica. Então nós precisamos disso.
com ações de graça. Nossa vida espiritual com o Senhor deveria ser resumida em orar, agradecer, celebrar, orar, nos derramar, né? E assim vai o ciclo. E aí ele fala, depois de tudo isso, a paz de Deus, aí sim, que excede o nosso entendimento. Por quê? Porque o mundo vai estar caótico e de uma forma inexplicável você vai sentir paz. Você vai estar passando por algumas situações desesperadoras, mas de uma forma inexplicável o seu coração vai sentir uma paz que você vai falar assim, é de Deus. É o Senhor me dando paz. Alguém já passou por isso? Isso é tremendo. E ele fala, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Então, é o que eu falei. Estar em movimento constante, estar às vezes correndo, estar ali, né, lutando, não significa necessariamente que você está, como Paulo diz, correndo a carreira que te estava proposta. Só significa que você está em movimento. O povo de Deus ficou em movimento 40 anos, igreja. O povo de Deus ficou em movimento 40 anos ali no deserto e não estava necessariamente debaixo da vontade de Deus. Muitas vezes por conta dessa surdez espiritual, né, que eu falei. Os problemas cotidianos, a ansiedade, aquilo que nós colocamos no nosso foco, acaba tirando o foco daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então, primeiro passo, vida de oração para aquietar o nosso coração. Olha só, até rimou. Repete comigo. Vida de oração para aquietar o meu coração. É isso, glória a Deus. E essa luta interna que nós temos no nosso coração, que muitas vezes nos deixa ansiosos ou depressivos, que muitas vezes nos deixa inquietos, não é só dos tempos de hoje, apesar de nós vivermos tempos loucos aí com essas novas doenças que eu falei, né? Mas desde sempre o povo de Deus passa por isso, né? Eu falei aqui do povo do Egito, desde lá isso já acontecia. O povo, quando foi liberto do Egito, não sei se você se lembra, viu lá Deus fazendo as pragas e tudo mais, acontecia com o povo egípcio e não acontecia com eles. Veio o anjo da morte, matou os primogênitos ali e os primogênitos do povo de Deus foram preservados. Eu penso assim, caramba, depois disso ainda tem como murmurar? Tem. Porque o povo murmurava. E aí o povo é liberto, você se lembra, o faraó fala, não, eu desisto, pode ir Moisés, vai com o povo. E o povo começa a peregrinar ali, e no meio do caminho o faraó fala, o que eu fiz? Vamos matar todo mundo, vamos correr atrás dele. E aí o povo começa a ficar desesperado, e eles falam assim para Moisés, Moisés, por acaso não tinha sepulcro suficiente lá, por isso você trouxe a gente aqui? Para a gente morrer aqui? Então o povo começa a entrar num âmbito ali de murmuração, né? Começam a impedir o agir de Deus. E olha só o que Moisés fala nesse momento aqui que o povo tira os olhos de Deus. Êxodo 14, 13 e 14 diz o seguinte. Santo Moisés, muita paciência tem que ter esse homem. Olha só. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos. Esse aquietai-vos você pode entender como um descanso em Deus. E vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Uau! Moisés estava dizendo para o povo descansar e confiar no Senhor. E esse descanso, meu amado, eu já falei, é muitas vezes a batalha mais difícil que o crente encontra dentro da vida dele. Você sabia disso? Muitas vezes não é ali o que nós estamos passando no dia a dia, é a batalha que passa dentro da nossa mente. Paulo já dizia, né? Nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. E é por isso que você precisa entender o que nós cantamos aqui, que tem uma profundidade. É assim que eu luto minhas guerras. Como? De joelhos. É assim que nós lutamos as nossas guerras. Em oração. Porque esse é o nosso principal adversário, né? Ele não está ali no campo físico. E presta atenção, porque essa batalha, né, essa batalha difícil, é justamente para que nós possamos tirar os olhos de Deus e ficarmos ali surdos espiritualmente. E Deus tem um descanso para as nossas vidas. Eu vou bater muito nessa tecla e você vai entender exatamente o que é esse descanso. O que é exatamente descansar em Deus. Porque, de um lado, né, estou falando sobre a correria, e nós precisamos ter um descanso, nós precisamos sair um pouco desse modo operandi, né, que nós falamos aí. Precisa sair um pouco desse modo e parar. Agora, descansar, põe uma coisa na sua cabeça, não é o oposto disso. Descansar não é você ficar inerte. Descansar não é você ficar parado. Descansar não é você ficar ali sem fazer nada. Não é você cruzar os braços e falar, seja o que Deus quiser. Então, isso não é o descanso de Deus. 3 pontos sobre o descanso de Deus para você entender. Se você anota isso aqui, em nome de Jesus. Primeiro ponto que você precisa fazer para descansar no Senhor. Você precisa silenciar a sua carne para ouvir o que o Espírito quer dizer para você.
Enquanto você estiver com esse ruído no seu ouvido espiritual, enquanto você estiver olhando para a situação, igual o povo ali falando que ia morrer com os cavalos atrás deles, não vai acontecer, meu amado. Você não vai conseguir ter paz para dormir. E esse é o primeiro ponto, o primeiro passo do nosso descanso em Deus. Nós precisamos ter paz. E lembra que eu falei aqui? Descanso em meio ao caos. Então eu preciso te deixar ciente, se é que você não sabe, de que o caos não vai passar. Entendeu? O mundo vai continuar dessa forma. Deus vai te dar, de uma forma que excede o nosso entendimento, como nós lemos em Filipenses, uma paz, um descanso no meio desse caos. E você percebeu, isso foi uma coisa que eu falei para a ministra Paty, quando eu estava fazendo a pregação, e glórias a Deus, Paty, pela sua vida, que, nossa, não dá para pôr a imagem aí, né? Mas, meu Deus, como é gratificante a gente ver pessoas talentosas colocando o talento delas na casa de Deus, né? Não sei se você prestou atenção na imagem onde falava o descanso em meio ao caos. Você não vê, e eu falei para a Paty, não coloque uma pessoa dormindo no meio de um mundo pegando fogo. Porque não é isso que o Senhor quer falar nessa manhã. Não é esse descanso, né? Deitado eternamente em berço esplêndido. Não é isso. Você vê uma pessoa caminhando no meio de um caos. Exatamente isso. É exatamente isso. O descanso espiritual que nós temos, esse descanso interno, é para que nós tenhamos, em primeiro lugar, uma confiança inabalável no nosso Deus, proveniente da nossa fé exercitada. Vocês viram o versículo que eu abri aqui? Vamos ler de novo aqui, em Salmos. Olha só, 125:1. Os que confiam no Senhor. Agora você vai entender melhor o que é essa confiança. É esse descanso. Os que confiam no Senhor são como? São como um monte de céu, meu amado. Um monte de céu é um negócio que não tem como você mexer. Ele está ali firme. Que não se abala, firme para sempre. Então, esse é o primeiro ponto do nosso descanso em Deus, estarmos firmes, estarmos em paz. Você só consegue ficar em paz quando você confia de fato, quando você tem a sua fé exercitada para falar assim, Senhor, está chovendo canivete aqui, né, como a gente fala, está chovendo canivete, mas eu descanso em Ti, porque eu creio que o Senhor está acima de todas as coisas, eu creio que essa situação que está tentando tirar da minha paz é só mais uma arma do maligno, mas eu confio em Ti, eu descanso em Ti, eu creio que o Senhor tem a solução, e ali, como disseram ali, né, os irmãos, pode jogar a gente na fornalha, se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, se não quiser, eu não vou me dobrar a isso. Esse é o descanso. Amém? Olha, você quer aplaudir a Deus? Eu vi um... Aplausos, Senhor. Aplausos, Senhor. Amém. Então esse é o primeiro passo. Fique em paz, verdadeiramente. Agora, uma vez que você está em paz, você vai começar a ouvir o Senhor a falar ao seu coração. E isso é maravilhoso. Você vai começar a ouvir, no meio do caos, o Senhor te direcionando para alguma coisa. E às vezes, né, muitas das vezes, você vai intensificar a sua vida de oração, porque eu já falei aqui, as nossas guerras são espirituais. Então, muitas vezes, o que você tem que fazer, né, a sua correria que você vai ter que fazer, o seu movimento é um movimento espiritual. É muitas vezes, sim, uma batalha no sentido de estar ali instando por alguns assuntos, por algumas vidas, por algumas questões, e Deus vai te mostrar isso. E você vai ser obediente. Mas também, em paralelo a isso, muitas vezes o Senhor nos mostra o que nós temos que fazer no nosso cotidiano, na nossa vida cotidiana. E por isso o desenho da pessoa ali caminhando. Porque você precisa prosseguir. Você não pode ficar ansioso ao ponto de meter os pés pelas mãos, mas você não pode ficar temeroso ao ponto de ficar ali estagnado. Você precisa ter esse discernimento de Deus, que vem primeiro da paz, que excede todo entendimento, e depois de uma vida íntima de oração, comunhão com Deus, e Ele te mostra, meu filho, é por aqui, é por ali. E nós começamos a nos movimentar por fé. Diga assim, eu vou me movimentar com fé, debaixo de uma direção de Deus. É isso o resumo do descanso de Deus, tá? Para vocês entenderem. O descanso de Deus é isso. É você ter paz, é você ter comunhão, fé, obediência e se mover naquilo que o Senhor está direcionando para a sua vida. Amém? Então, olha só. Eu li aqui Salmo 125:1 sobre sermos como os montes de Sião que não se abalam. Agora voltemos para o povo do Egito. Vamos voltar aqui para o povo do Egito. Eles foram exortados ali por Moisés, sim ou sim, para descansar em Deus. Talvez, eu acho que Moisés devia ter dado uma cajadada ali na cabeça de quem estava mais perto dele, porque ele falava, gente, não é possível que vocês estão de novo murmurando contra Deus. Aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vai dar. Isso aqui que vocês estão vivendo hoje, nunca mais vocês vão viver isso. Nunca mais. E aí, você pode ver que, depois disso, nós vamos ler aqui alguns trechos, né?
Eles obedeceram Moisés ali. Então, nós conseguimos identificar esses passos do descanso em Deus. Num primeiro momento, eles param de murmurar, eles param de falar que vão morrer, eles param de ficar, ó céus, ó vida, ó azar, o povo vai matar a gente. E num segundo momento, você começa a ver que eles tomam uma direção que Deus dá a Moisés, e eles começam a caminhar por fé. Mas eles começam a literalmente caminhar, porque eles começam a andar em direção ao mar, né? Êxodo 14, continuando a história, diz assim, olha, versículos 15 e 16, a gente vai ler alguns trechos, eu vou falando aqui. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aleluia. E aí no 21, olha só. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar. Eu creio, amado, pela fé, assim, espiritualmente falando, esse vento sendo soprado nas nossas vidas. Você que veio aqui com angústias, com questões, veja pela fé o Senhor fazendo algo realmente assim impossível. Enquanto você ora, os ventos soprando aí, preparando o caminho para você avançar. E olha só, ele diz: o vento soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Que tremendo! E os egípcios que os seguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. E aí, no versículo 26, diz assim: disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel, receba isso para a sua vida, o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Uau, que tremendo. Glória a Deus. Assim é fácil também confiar no Senhor, né? Ah, fica fácil, né? Depois você vê o mar abrindo na sua frente. Aí é Tomé. Olha só, amados, preste atenção, né, ao que nós lemos aqui. Você percebe que o mar se abriu depois que o povo obedeceu a ordem que Deus deu? Você percebe ali a sequência dos fatos que foram acontecendo? Então nós tínhamos ali um povo murmurando, nós tínhamos ali um povo carnal, nós tínhamos ali um povo dando foco no problema, reclamando: Moisés, nós vamos morrer. E aí você vê Moisés sendo usado por Deus, e aí o primeiro passo do descanso, que é o quê? Vou parar de olhar para essa situação, vou começar a olhar para Jesus. Vou parar de ficar preocupado com o que os meus olhos carnais estão vendo e vou começar a ouvir o que Deus está falando. Vou começar a usar a minha fé. Nesse momento começa um descanso do povo de Deus, porque você começa, muitas vezes, a agir de forma contraintuitiva, porque não faz sentido. Vamos caminhar para o mar? Não faz sentido isso. E aí, num terceiro e último passo do descanso é o quê? É o agir. É o correr a carreira que nos está proposta. É seguir a direção que Deus nos dá. E naquele momento o povo começa a andar. E aí nós vimos aqui tudo o que aconteceu. O mar se abrindo, enfim, o sobrenatural acontecendo. É assim que tem que ser nas nossas vidas, amado. Esse é o descanso que Deus tem para mim e para você. Amém? Glória a Deus. E, tá bom, pastor, mas vamos aterrissar esse assunto, né? Porque a gente está lendo a história de Moisés e eu acho que ninguém precisa atravessar o mar aí, né? Ninguém tem um mar literalmente para atravessar, mas talvez você esteja vivendo algo na sua vida, talvez você esteja vivendo aí por uma situação difícil e você precisa entender como aterrissar isso para praticar, como que você vai entrar no descanso de Deus. Então eu vou aproveitar para dar um testemunho. Vocês gostam de ouvir testemunho? Sim ou sim? Um testemunho meu. Acho que vai ser bem pertinente aqui, né? Sobre a gente ter um descanso no meio do caos. Então, deixa eu pensar aqui, mais ou menos, alguns meses atrás, não sei quantos meses atrás, eu fiquei desempregado. Alguns meses atrás eu perdi meu emprego. De uma forma bem assim,
não prevista, né? De uma forma bem inesperada. Foi algo assim, estava desempregado. De repente, quem já trabalhou em empresa grande, empresa multinacional, acontece muito disso às vezes, né? Vem uma ordem lá de fora, acontece alguma coisa, uma área deixa de existir, enfim, isso acontece bastante. E aconteceu comigo. E aí, aquilo que a gente fala, só um parênteses, né? Os ventos vêm para todo mundo, amado. É o que eu falei aqui, não tem diferença o nosso dia a dia aqui de quem está aqui para quem está aí. Às vezes as pessoas acham que tem uma fórmula mágica, mas, na verdade, as pessoas, muitas vezes, que estão à frente do altar, os líderes, eles simplesmente entenderam, melhor que algumas ovelhas, de que a gente depende 100% de Deus, de que a nossa vida está na mão do Senhor e que sem Ele nada nós podemos fazer. Então, voltando para cá, isso se passou alguns meses, né, na minha vida, e eu fiquei desempregado, e foi bem repentino, né? No meu caso ali, que tinha um cargo um pouco mais de confiança, geralmente, o que acontece? Eles não falam assim, olha, daqui um mês a gente vai mandar você embora porque está acontecendo isso. Não, é assim, ó, é o seguinte, você foi desligado, daqui o seu notebook, daqui o seu celular, e é isso. Você assina lá um papelzinho, acabou. Você tem um carro da empresa, eu tinha um carro da empresa. A gente tem que fazer a vistoria para devolver o carro. Agora? É agora. Você foi demitido, vai lá, faz um checklist lá, entrega o carro e você volta de Uber para casa. É assim que acontece. E foi assim que aconteceu comigo, de uma forma assim totalmente inesperada. E eu me lembro assim que a primeira coisa que veio na minha cabeça assim é assim: eu preciso ficar em paz. Eu não posso me desesperar, né? Eu não posso ficar aqui na carne. E aí, uma frase que veio na minha cabeça, que eu lembro muito forte, e eu falei para minha esposa assim que cheguei em casa, que era o seguinte, eu falava assim, eu não dependo de um emprego nem de uma empresa, eu dependo de Deus. Então, Deus continua no controle. E eu falei isso até para o meu chefe que me demitiu, porque ele não queria me demitir, ele estava meio que cumprindo ordens, né? E ele falava, não, eu vou te indicar, cara, você é bom, não sei o quê, não se preocupa. Eu falei, cara, eu não estou preocupado mesmo, porque eu não dependo da empresa, eu dependo de Deus. Aí ele ficou assim, isso aí, amém. Enfim. E aí, imagine a cena, né? Fui demitido, cheguei em casa, minha esposa não sabia de nada. Então, cheguei lá em casa, era comecinho da noite, né? Era uma segunda, né? Foi num culto de oração, eu me lembro disso. Eu cheguei em casa, pensa, de Uber, cheguei em casa com os pertences que estavam no carro. A cadeirinha do Luca, que fica no carro, eu tive que tirar. Então, pensa eu chegando em casa com a mochila do trabalho, uma cadeirinha, entrei em casa assim, botei a cadeirinha no chão, a Lívia olhou para mim. Que isso? Eu falei, é a cadeirinha do Luca. Tá, mas por que você está com ela? Porque eu tive que deixar o carro na empresa. Por que você teve que deixar o carro na empresa? Porque eu fui demitido. Aí ela olhou para mim assim e falei, eu não dependo do meu emprego, a gente depende de Deus. Aí ela falou, amém. E aí a gente orou ali, era um culto de oração que, nossa, Deus é sábio, né? Até nesses detalhes, o timing que as coisas aconteciam ali, a gente fez um clamor e tal. Mas, então, esse primeiro ponto da gente ter a paz, eu vivi isso, porque esse é o começo do descanso, a gente precisa descansar. E aí eu vou fazer um parênteses para você que é homem, você que é o cabeça da sua casa aí, né? Uma responsabilidade que você tem nesses momentos, porque teve até um experimento, não sei quantos já ouviram falar desse experimento que foi feito com várias crianças, que era o seguinte, as crianças ficavam ali com uma professora, uma instrutora, crianças, eu digo assim, 2, 3, 4, 5, 6 anos, fazendo uma atividade, e aí chegava um rapaz, tipo um rapaz da manutenção, assim, na sala, para trocar uma lâmpada, alguma coisa assim, e esse cara ele deixava cair, né, a lâmpada, fazia um estardalhaço. E o que acontecia nesse momento, né, do inesperado? Todas as crianças que estavam ali com a tia, com a professora, sabe o que elas faziam? Elas olhavam para a professora, para ver como que a professora ia reagir, para saber como que elas deveriam reagir àquilo. Então, isso, homens, é parecido com o que acontece na nossa casa. Se você, cabeça, chega chorando, se você chega lá, meu Deus do céu, você vai causar o caos na sua casa. E eu não estou falando assim para você ter uma falsa segurança. Não, é você realmente entender. É o que eu estou falando aqui. O Deus em quem eu confio, o Deus a quem eu sirvo, ele está acima de tudo isso. É o Deus que abriu o mar, é o Deus que fez aquilo. O que é isso na minha vida perto do Deus que eu sirvo? Não é nada. E eu lembro, às vezes, Deus me dá a visão quando eu estou orando assim. Você já viu aqueles vídeos que mostram um local na terra e aí vai dando um zoom out assim, aí você vê o bairro, você vê o país, você vê a terra. A visão de Deus é mais ou menos isso, quando ele olha para cá assim, não é nada, amados. Isso que está se passando aqui, para Deus, num estalar de dedos, ele muda essa situação. Então, eu tive essa paz e eu orava assim para falar, Senhor, me mostra o que o Senhor tem para esse momento aqui. Né? Esse momento, eu creio que nada é por acaso, então eu confio em Ti, eu descanso em Ti, mas me mostra o que o Senhor tem para esse momento. E aí, obviamente,
como sempre, né, o Senhor nos permite nos achegar mais a Ele, né? Nós acabamos orando mais quando nós estamos ali passando por questões, às vezes, apertadas, sim ou sim. Isso nos aproxima de Deus, não é verdade? E ali, naqueles momentos de oração, eu com a minha esposa, nós ali orando, conversando, e eu falei, bom, eu tenho que fazer algum movimento aqui, né? Alguma coisa. E o que está ao meu alcance, que foi o que Deus colocou no meu coração? Bom, eu trabalho nesse segmento que eu trabalho até hoje, há quase 20 anos. Então, no mesmo segmento. Então, eu conheço muita gente, né, desse meio, de colegas de trabalho, aquela coisa, fornecedores, etc. E eu falei, bom, vou conversar com algumas dessas pessoas, falar que eu estou disponível, quem quiser o meu currículo eu mando. E aí comecei a fazer esse movimento que estava ao meu alcance, né? Comecei a dar passos de fé. E aí também, que é uma linha tênue daquilo que a gente está falando sobre o descanso do Senhor, porque o descanso em Deus não é você ficar inerte, sem fazer nada, mas também não é você tentar resolver com a força do teu braço. Vocês estão entendendo? E eu podia tentar forçar um pouco a barra aqui, pegando o meu exemplo aqui, o meu testemunho, porque como eu conheço muita gente, eu podia ir lá pela amizade, falar assim, pô, quebra essa, né? Me ajuda aí, deixa, sabe, forçar alguma ajuda ali que talvez não fosse o momento, não fosse o que Deus tem para mim. E eu tive esse cuidado. Eu pensei nisso quando eu estava conversando com as pessoas, né? E aí o engraçado é que, mesmo indo, vamos dizer assim, cautelosamente, né, eu me recordo que, pouco menos de um mês depois que essa demissão tinha acontecido, eu tinha já 3 oportunidades assim, ó, abertas, portas abertas. Assim. Pessoa falando assim, ó, pode vir. Não, você eu já conheço. Pode vir aqui. Você tem perfil para fazer tal. O outro foi um processo seletivo que eu passei e falou assim, não, você, por mim, está aprovado. Se você sinalizar, você só vai falar com o CEO na semana que vem, mas já está dentro. E eu fiquei com essas 3 oportunidades e falei assim, nossa, uau, glória a Deus. Mas eu não senti a paz que excede todo entendimento. Eu falei ali naquele momento, falei, caramba, Deus, já podia ter, resolvi o problema. Resolveu, né? Resolvi o problema, olha só. Resolvi o problema, né? E ali eu não senti paz no meu coração. E Deus me lembrou de outros momentos da minha vida onde eu tinha que tomar uma decisão. E como nada aconteceu, eu falei, bom, acho que Deus não está falando que não, então vou fazer. E meti os pés pelas mãos. Eu falei, Senhor, o mesmo erro 2 vezes eu não cometo. Enquanto o Senhor não testificar no meu coração que é isso, que é agora, que é por essa porta, não vou entrar. Não vou entrar. E aí eu fui para os 3 e falei assim, olha, muito obrigado pela confiança, obrigado pelo convite, mas, por enquanto, eu estou participando de outros processos, tal, eu não vou aceitar. E assim que eu tiver uma certeza, eu volto a te avisar. Mas eu entendo que, se você precisar contratar uma pessoa, fique à vontade. Né? Então, isso aconteceu na minha vida. Isso aconteceu, e eu ali, com uma sabedoria de Deus ali, agradeci, mas eu não entrei em nenhuma dessas 3 oportunidades. E aí muitas coisas aconteceram, não vou aqui ficar me alongando, mas isso perdurou por muitos tempos, né? Por semanas, assim. E aí uma coisa que acontece, né, é engraçado, porque quando a gente... Alguém aqui já passou por desemprego? Deixa eu ver. Só eu. Alguns já passaram, né? Olha lá. Quando a gente passa por essa situação, e o tempo vai passando e a coisa não acontece no momento que a gente pensava, o que começa a bater? Um certo desespero, né? Uma preocupação. Por quê? Primeiro porque tem os boletos chegando. Então, o dinheiro, a conta de luz vai ter todo mês, a conta de água vai ter todo mês, o aluguel, seja lá o que for, vai ter todo mês. E aí o dinheiro parou de entrar, como é que fica? Então, você começa a ter o caos aqui, cada vez mais perto. E se você não se concentrar, meu amado, você vai começar a ficar igual o povo do Egito. Você vai começar a ficar desesperado. Você vai começar a meter os pés pelas mãos. Você vai começar a falar assim, não, então é isso, é de Deus. É isso, é de Deus. Mas não é assim. E é isso que nós precisamos aprender. O descanso no Senhor, meu amado, é uma confiança inabalável. É aquela coisa, está chovendo canivete e você está ali tendo uma paz que o mundo não pode explicar. E você fala assim, Senhor, o Senhor está... Minha vida depende de Ti. A hora que o Senhor falar, eu vou fazer. A hora que o Senhor vai falar... E isso é o que estava acontecendo, né? O tempo foi passando e a coisa não acontecia na velocidade que nós pensávamos, né? E isso era uma das coisas que eu falava para minha esposa. Eu falava assim, olha só, a gente não depende de emprego. A mão de Deus estava sobre a nossa casa, a mão de Deus continua sobre a nossa casa. Para onde a nuvem for, nós vamos andar. Não é assim o povo do Egito? Eu falava, a hora que Deus sinalizar, a gente vai andar. Enquanto Deus não sinalizar, nós vamos continuar aqui. E eu me lembro que eu tive uma paz, assim, ainda mais eu, né, quem me conhece mais, eu sou o cara das finanças. Então, temas financeiros, eu já levanto a anteninha. E algo de uma forma sobrenatural mesmo, Deus me deu uma paz assim, muito grande nessa questão financeira. Até porque eu já tive uma outra... Deus já tinha trabalhado no meu coração em uma outra ocasião, que aí eu falo assim, acho que Deus desbloqueou isso na minha vida e eu não tenho mais esse tipo de preocupação. Eu vou abrir um parênteses, um testemunho dentro do testemunho, pode ser? Um outro testemunho? Volta aí 4 anos atrás, finalzinho de 2021, final de 2021, eu estava conversando com a minha esposa,
E aí a gente estava naquela conversa que era o seguinte: eu acho que já está na hora da gente ter um filho. Vamos ter um filho? Não, tá tudo... a gente sentia paz no coração, era de Deus mesmo. A gente já estava casado acho que há 4 anos. Ele falou, vamos ter um filho, vamos ter um filho. Eu falei, vamos, é a hora, né? Eu sentia mesmo de Deus assim. E aí eu, na minha racionalidade, fui para as minhas planilhas financeiras e o que acontece? Não cabe um filho aqui. Não cabe, gente. Se eu colocasse lá fralda, pronto, ficou vermelho. Eu falava, bispo assim, de quanto é que é esse leite aí, esse leite em pó que você compra aí todo mês para as crianças? Meu Deus do céu. Espera aí, deixa eu ver. Não dava. Eu falava assim, não tem como. A gente estava vivendo uma vida, graças a Deus, não tínhamos falta de nada. Mas, na minha razão, não tinha como ter mais uma pessoa em casa para ser sustentada. Não tinha como. Eu falava assim, eu vou passar necessidade. E aí eu lembro que nós orávamos sobre isso. E eu lembro assim de Deus chegar, e é isso que eu falo, a gente está alinhado com o que Deus está falando. E Deus falou tão forte no meu coração de tipo assim, caramba, você depende de mim. Você vai ficar até quando preso numa porcaria de uma planilha sua? Você crê que eu vou prover ou não crê? E eu falei, Senhor, eu creio. Ah, meu Deus, rasga a planilha aqui, ó. Vamos embora. E aí eu lembro que assim foi um desbloqueio financeiro na minha vida. Porque eu jamais faria uma coisa dessa. Eu aqui, na minha racionalidade, jamais faria isso. E aí eu me lembro que conversei com a Lívia e falei, vamos, né? E na minha cabeça, antigamente, eu falava assim, não, se eu for, é só uma promoçãozinha que eu preciso, é só um negocinho aqui, ó, porque vai tudo se encaixar. E Deus falava, é agora, meu filho, é agora. E aí eu lembro que eu conversei com a minha esposa, nós oramos, e tipo assim, dias depois ela estava grávida, né? Eu falei, meu Deus, amém, era agora, Jesus. Porque quando começa o processo, né, às vezes 1 mês, 2 meses, gente, sem brincadeira, foi tipo assim, 10 dias depois do começo, ela apareceu com o teste de gravidez. Eu falei, amém, Senhor, é isso. E aí, enfim, os mais próximos lembram aí, nós ganhamos um monte de coisa, né? Ganhamos, graças a Deus, fralda, ganhamos tudo, mas assim, a minha vida não mudou em nada profissionalmente, não comecei a ganhar, mas não teve nada. E eu silenciei essa voz na minha mente e eu falei, Senhor, é isso, vamos seguir, vai dar tudo certo. E eu me lembro que do 6º para o 7º mês de gravidez da Lívia, quando ela estava ali já, barrigona, o que aconteceu na minha empresa? Um rebuliço. Um monte de gente foi mandada embora, pessoas foram contratadas, áreas novas foram criadas, e eu, nesse momento, fui transferido para uma outra área, meio que promovido assim. E aí eu falei, caramba, Jesus, é isso, o mar abrindo, né? E eu falei, meu Deus, às vezes a gente fica querendo imitar o povo do Egito ali. A gente fica falando, não, Senhor, mas e agora? Tal? E Deus falou, diga ao povo que marcha, o que vocês estão falando? Anda. Então, fechando parênteses aí, né? E aí, depois disso, glórias a Deus, eu entrei na área comercial e aí foi assim um tempo de muita prosperidade, graças a Deus. Assim, depois de eu ter rasgado a minha planilha, ter feito, Senhor, Tu és dono de todo ouro, então o Senhor vai prover. O Senhor proveu de uma forma assim que eu não imaginava. Realmente assim, esse é posso contar isso como um testemunho, porque o Senhor fez mais do que a gente pensava, mais do que a gente pedia. E aí eu fui assim, sem brincadeira, numa rampa assim crescente de um jeito que eu falei, meu Deus, Jesus, olha isso, né? E prosperamos muito. E quando eu estava no meu auge, voltamos ao meu testemunho de hoje. Eu fui demitido repentinamente. Passamos os 4 anos aí. Repentinamente, assim, ó. Eu era da área comercial, estava com as metas do ano batidas em março. Foi um negócio assim, nossa, você fala, caramba. E aí, olha só como são as coisas, né? Como Deus é... Eu falo que Deus é bem-humorado, né, amada? Porque Deus tem humor, às vezes, eu acho, assim. Não é possível. Semanas antes de eu ser mandado embora repentinamente, obviamente que eu não sabia que eu ia ser mandado embora, o que eu e a Lívia estávamos conversando? Amor, eu acho que é hora de a gente ter um segundo filho, né? Eu acho que está na hora. Mas assim, não, hoje não dá, mas eu estou crescendo, vai dar. Já desbloqueei isso, não tenho mais problema com isso. Pum! Fiquei desempregado. Poucas semanas depois, né? Só que, amado, eu posso errar, mas eu não erro 2 vezes na mesma coisa. Então eu queria aproveitar para dizer para os amados que a minha esposa está grávida do nosso segundo filho. Amém. Ô, glória. Eita, nós. Eu falei para ela que eu ia contar aqui. Glória a Deus. Ah, Jesus, Deus não é um provedor? Deus está colocando no meu coração? Eu falei, o que eu vou ficar retendo aqui? Não, pode vir. Quantas semanas, amor? 3 meses. 3 meses. Ah, eita, nós,
Daqui a pouco vem aí. Não sabemos ainda o sexo, né? Mas assim, é aquilo, né? Quando você está no centro da vontade de Deus, o dinheiro, ou seja lá o que for, nunca vai ser um problema, meu amado. Nunca vai ser um problema. Mas você precisa exercitar a sua fé num ponto que você tem que realmente quebrar o seu ego e aquilo que é convicção para você. No meu caso, era essa questão financeira. E Deus quebrou de um jeito assim que está quebrado, né? Eu falei, amém, Senhor. E, enfim, finalizei o testemunho. Foram quase 3 meses aí que eu fiquei desempregado e, graças a Deus, eu já estou recolocado. Esse mês eu voltei, então, para a glória de Deus, estou de volta no mercado. Amém? Glória a Deus. E aí é aquilo que eu falo, né? De tudo isso que eu passei, as lições. Então, o que a gente entende desse descanso do Senhor? É no meio da tribulação mesmo. Deus sempre vai ter uma lição para você ali. Deus sempre vai ter alguma coisa para você aprender, alguma coisa para você aprimorar, alguma coisa que Deus vai quebrar, às vezes, na sua vida, que você não ia se permitir se você não tivesse, sabe, naquela situação. Mas você precisa entender que tem uma paz, um descanso e tem uma ação. Ou algumas ações, né? Às vezes é uma oração intensa, mas muitas vezes essa oração acompanha ações. Então, no meu caso aqui, do exemplo que eu dei, eu fiquei ali mais ou menos uns 3 meses, né, procurando emprego. E, caramba, nesses 3 meses, eu falava para a Lívia, o meu trabalho é achar um trabalho. Esse é o meu trabalho. O que você faz? Eu procuro emprego. Eu vou dar o meu melhor, obviamente, tomando o cuidado que eu falei, para não fazer com a força do meu braço, mas eu liguei para quase todas as pessoas que eram mais próximas de mim na minha vida profissional e eu conversava. E aí eu consegui, né, almoços, uns cafezinhos que eu ia tomar com algumas pessoas, outros processos seletivos que eu era convidado, né? E eu até contabilizei aqui, eu sou um cara de números, né? Eu gosto. Nesse meu período que eu fiquei desempregado, eu fiz 33 encontros. 33 almoços, cafezinhos, reuniões com empresas diferentes, pessoas diferentes. É a minha parte. Eu preciso fazer isso. Uma hora a porta vai abrir, eu estou abrindo, eu estou batendo. Às vezes abria a porta e não era aquela porta. E Deus dava paz e falava, não é por aqui, é para lá. Então, o que você fez no seu período de descanso? Eu fiz 33 encontros e um filho. Foi isso que eu fiz. No meu descanso. Amém? É isso, amados? É isso? Amém. Então, o principal ensinamento que o Senhor quer te dar no dia de hoje é como você descansa nele. Tem gente aqui que precisa ouvir isso. Você precisa descansar no Senhor. E você precisa entender o que é descansar no Senhor. Você não vai ficar lá em posição fetal no seu quarto chorando. Eu vou descansar no Senhor. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Você vai dobrar seus joelhos na sua casa. Você vai orar até você ter uma paz. Esse é o primeiro ponto. Deus tem que te dar paz. Você não tem que viver aflito. Você não tem que viver, sabe, com palpitação no coração pelo que está acontecendo. Você não tem que viver incerto. Você não tem que viver atemorizado. Você não tem que ficar igual o povo do Egito lá olhando para os egípcios. Amém? E depois que Deus te der paz, porque Deus vai te dar paz, Deus vai te mostrar o que você tem que fazer. Mas isso, amado, vou falar para você, é muita oração. É muita intimidade com Deus. Não pense que você vai chegar no seu quarto e vai falar assim, não, Deus, agora eu vou orar, o Senhor vai responder uma vez. Não é assim. Não é assim. Tá bom? Não é assim. Você precisa ter uma vida de oração. O que é uma vida de oração? É igual as refeições. Você toma banho todo dia? Eu espero que sim. É igual banho. Mais vezes, né? Por dia. É estar ali em oração. Senhor, me mostra isso, me mostra aquilo. Tudo que está acontecendo é que a gente, na correria, é o que eu falo. A gente não percebe como as coisas ao nosso redor são espirituais. A gente não percebe, às vezes, os sinais que Deus vai dando. A gente não percebe, às vezes, frases que saem da boca de pessoas. Às vezes, Deus está usando ali uma pessoa para falar um negócio para você. E você está ali, sabe, tentando fazer uma coisa ali, tirando os focos do que Deus tem, e você não escuta. É a surdez espiritual que eu falei no começo da pregação. Você precisa estar atento aos sinais. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, quantas vezes, às vezes, a gente não se precipita, né, por estar muito ansioso? Ou quantas vezes nós não ficamos parados porque estamos com medo? E Deus não quer nem essa precipitação e nem essa estagnação. Deus tem uma centralidade aqui para as nossas vidas. Olha só, esse aqui para mim é o famoso tapa com luva de pelica que Jesus deu ali em Mateus 6, 27 a 34. Me acompanhe. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida, meu amado? Essa ansiedade toda que você tem, essa palpitação, deixa eu te perguntar, o que isso vai mudar? Nada. Assim, não vai mudar nada. Vai mudar. Seu batimento cardíaco vai aumentar seu estresse, você vai começar a ter uns problemas aí, vai começar a dar o piripaque do Chaves no seu corpo. É só isso. Não vai mudar nada. E Jesus fala assim, quem, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida?
E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, Senhor? Deus, vou morrer. Você já viu aquele vídeo do menino que ele corta o dedo e a mãe vai lavar na água e ele fala assim, eu vou morrer, eu vou morrer. É assim que estão os filhos de Deus, às vezes. Vem numa situaçãozinha que para Deus não é nada e ele está lá, eu vou morrer. Bota um mertiolate dos antigos no dedo desse moleque aí para ele ver o que é, o que é bom. Não existe mais, né, esse mertiolate? Agora não arde, tudo Nutella, meu Deus do céu. Não sabe o que é. Você começava a chorar quando via que passava o mertiolate, parava de chorar. Não está mais doendo. Passou. Era assim. Olha só. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Agora, olha só. Esse é o começo do descanso. Você deveria viver uma vida descansando em Deus, mas é que muitas vezes a gente deixa a correria nos engolir. Buscai, pois... Em que lugar? Em primeiro, né? Não é nem segundo, não é nem terceiro, não é quando der, não é quando eu achar que devo. É em primeiro lugar. O quê? A resolução dos meus problemas. É isso que eu vou buscar? Não. O seu reino e a sua justiça. E o que vai? Algumas coisas depois? Não. Todas essas coisas. Sabe o que são todas? É isso que tira a tua paz. Tá nesse bolo aqui de todas as coisas. É isso que você, às vezes, demora para dormir, porque você fica ali matutando. Todas as coisas está inserido isso. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Você recebe essa palavra? Amém. Então, amado, eu preciso que você entenda que no descanso espiritual, no descanso de Deus, esse que nós estamos falando aqui, não há preocupação. Não, mas pastor, você não sabe o que é. Eu nem preciso saber. Eu sei que Deus é maior do que isso. Isso eu sei. E é isso que você precisa saber também. No descanso não há inquietação, não há falta de paz. Você precisa entender, se você ainda não está tendo paz numa situação difícil, você ainda não está descansando no Senhor. Provavelmente, eu vou afirmar que você está olhando mais para o problema do que olhando para Jesus. Você está mais falando sobre o problema do que falando com Jesus. Então, só confia e descansa no Senhor. Só quem confia e descansa no Senhor é que vai ver Deus agindo, meu amado. Porque é o que eu falei no começo. Enquanto você não entra nesse descanso, você está ali fechando uma porta, né, para o agir de Deus. E é aquilo que eu disse no começo. Deus ele é onipotente. Ele pode fazer tudo, mas ele não faz tudo. Tem uma sequência para as coisas acontecerem. Tem um mecanismo, tem uma forma das coisas acontecerem. Se você olhar na Bíblia, é isso. Deus não age no meio da incredulidade. Deus não age. Pode ser quem for, Deus não age. Então, primeiro nós nos quebrantamos, nós confiamos, descansamos, e aí começa a vir o agir de Deus. Confiar e descansar não é ficar parado, não é ficar inerte. Amém? Vamos falar isso? Confiar e descansar não é ficar parado. Amém. Olha só. E também não é sair atirando para todo lado, né? Tentando resolver as coisas com a força do nosso braço. Também não é isso. E aí, eu quero aqui, nos finalmente aqui, daqui a pouquinho nós vamos para o finalzinho da mensagem, mas antes nós vamos ouvir um pouquinho sobre o nosso pai na fé, Abraão, que eu creio que ele é um dos maiores exemplos que a gente pode ter sobre o descansar no Senhor. Alguns episódios da vida dele, o bispo aqui falou sobre os dízimos, né? Eu acho que nós podemos imitá-lo em várias coisas, porque Abraão teve que crer contra a esperança em vários momentos da sua vida, né? Se você olhar ali as coisas que ele passou, a promessa do filho, meu Deus, olha a idade dele ali. E das lutas, talvez, que Abraão teve, eu, particularmente, acho que a luta que teve a maior talvez, que tentou mais deixar ele na carne dele ali, foi quando Deus pede o seu filho da promessa, né? Deus pede ali. Então, poxa, ele passou ali um período onde ele tinha certeza de que ele não ia ter uma descendência em Sara, tentou dar um jeitinho ali com a escrava, depois Deus vem e fala assim, não, eu vou te dar um filho, e vai ser com Sara, daqui a um ano eu vou voltar aqui e você vai ter um filho. E aí, aquela coisa que a gente já sabe, né? Sara riu, aquela coisa toda, depois voltou, ela estava grávida. Nasce o filho, ele começa a crescer, que bênção, glória a Deus, aconteceu, e Deus fala, eu quero esse filho.
Vai lá, sobe, sacrifica ele, né? E nós vamos ler aqui o que se passou nesse momento aqui. Você vai ver que Abraão confiava mesmo em Deus. E essa confiança que eu disse é o que nós precisamos para começar a entrar no descanso do Senhor. Coloca a frase no telão. Eu acho que é a próxima aí a frase. Anote isso daí. Olha só. A nossa confiança em Deus é o ponto de partida para a provisão divina. Você consegue repetir isso comigo? A nossa confiança em Deus é o ponto de partida para a provisão divina. Então, mais uma vez, eu não sei do que você precisa, meu amado, mas eu sei que Deus pode prover. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que Deus pode suprir. E que você possa fazer, no meu caso ali, era um emprego, né? Eu estou dando o meu exemplo ali, mas que você possa falar, eu não dependo disso, eu dependo de Deus. Eu não dependo dessa pessoa, eu não dependo do advogado, eu dependo de Deus. Eu não dependo do juiz, eu dependo de Deus. Se for o emprego, eu não dependo do emprego, eu não dependo do meu patrão, eu dependo de Deus. Começa a exercitar a sua confiança, porque esse é o início do agir de Deus. Você acha que quando você faz isso, você vai ficar numa expectativa de que agora Deus vai agir, mas na verdade Deus já está agindo, porque o seu coração já está mudando. Seus pensamentos já estão mudando, a sua disposição mental já é outra. E o que o apóstolo Paulo falou para os romanos? Olha só, transformai-vos, como? Fazendo alguma coisa? Não, pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Então, o começo é aqui. E às vezes é a parte mais difícil, né? São as guerras internas, são as guerras na nossa mente, a nossa lógica, é a nossa forma de enxergar o mundo e não enxergar como Deus enxerga. Eu estou aqui para dizer, em nome de Jesus, meu amado, abra os seus ouvidos espirituais, abra os seus olhos espirituais, que você possa ver aí que o Senhor é por você, de que maior é aquele que está do teu lado do que aquele que está contra você. Amém? E Abraão, voltando para a história dele aqui, né? Quando ele teve que sacrificar o seu filho Isaque, ele estava ali para subir no monte com o seu filho, e ele falou ali para as pessoas, né? Ó, eu e meu filho vamos subir, e eu e meu filho voltaremos. E Deus não tinha falado isso para ele. Deus não tinha falado isso para ele. Ele falou, eu e meu filho nós vamos subir. Eu e meu filho nós voltaremos para cá. E eu penso aqui, vou fazer a famosa, como nós dizemos, né, licença poética, porque não está escrito, mas eu creio que talvez enquanto cada passo que Abraão dava ali, subindo aquela montanha, era uma guerra interna dentro do coração dele, porque um pai que ama o filho, que pai fica em paz sabendo que tem que matar o filho? Talvez ali a guerra entre o pai que ama o filho e que quer ver o bem do filho, guerreando contra um homem servo de Deus, um homem que confiava totalmente no Senhor. E vou te falar que essa batalha talvez não tenha sido fácil a cada passo que eles davam na montanha, porque uma coisa é você falar, Senhor, eu vou por aqui, e aí as coisas acontecem e você fala, era isso. Outra coisa é você falar, Senhor, é aqui que eu tenho que ir, é aqui, e nada acontece ainda, e você vai indo, e você vai indo, e você vai indo. E ainda para melhorar, o que acontece ali? O filho dele fala uma hora assim, né? Papai, a gente já tem aqui o fogo, a gente já tem a lenha, mas e o cordeiro para o holocausto? Às vezes nós somos Isaac na nossa própria vida. A gente está vendo as coisas acontecer, a gente até está andando naquilo que Deus está mostrando para a gente, mas ali no nosso coração a gente começa a pensar, como é que Deus vai fazer isso? Eu estou vendo aqui, o Senhor falou comigo, é por essa direção, só que não aconteceu nada. O mar não abriu, não está soprando o vento ainda, não aconteceu nada. Você simplesmente mudou a direção, começou a andar por um caminho que Deus te mostrou e nada aconteceu. Era mais ou menos aqui que Abraão se encontrava nesse momento. E eu não sei o tamanho dessa montanha que ele subiu, mas eu acho que deve ter sido grande. E a guerra interna. E ele fala, papai, como é que vai ser? E nós somos esse Isaac muitas vezes, né? Como que Deus vai fazer? Eu me coloco nesse lugar ali, no meu primeiro 4 anos atrás. Senhor, como que o Senhor vai fazer sem recurso? Não é melhor primeiro a gente dar um jeitinho aqui, ó? Depois está tudo certo. Nós muitas vezes ficamos como Isaac. Mas como vai ser? Mas Senhor, o que vai ser? E se acontecer tal coisa? E se acontecer tal coisa? Eu quero aqui em nome de Jesus falar para você o que Abraão falou para o filho dele. Ele falou o seguinte, meu filho, Deus proverá. Você precisa crer nisso, meu amado. Não tem outra palavra. Eu preciso dizer para você, você veio aqui aflito? O que eu posso te dizer? Deus proverá. Mas quando? Não sei. Mas como? Também não sei. Mas Deus proverá. Continua subindo aí essa montanha que você está subindo. Continua andando. Não para de caminhar. Não para. Não espera acontecer alguma coisa para você. Não. Deus só está mandando você subir. Amém? Foi isso que aconteceu com Abraão e Isaac. E aí nós sabemos, obviamente, o fim da história. Mas você precisa entender que
no descanso que Deus te dá, a paz que Deus te dá, isso é importante, para você não se frustrar. Então eu vou orar para Deus me dar paz. Não espere que Deus vai te dizer o que vai acontecer para você ter paz. Deus não precisa te dar satisfação, ok? Deus não precisa nos dar satisfação. Você tem que dobrar seus joelhos a ponto de você falar assim: Senhor, eu creio que Tu és um Deus acima de tudo, está acima de todos. Eu creio, Pai, que o Senhor tem a minha vida na palma das Tuas mãos. E eu dependo, Jesus, somente de Ti. Eu não dependo dessa situação. É você que... Por isso que Paulo fala: transformai-vos. Não é Jesus que vai transformar. Deus já te deu tudo aqui, ó. Está tudo aqui. O nosso manual de vida e o que nós precisamos está na palavra de Deus. É você que tem que vencer essa guerra interna. Os seus pensamentos intrusivos, a sua carne, os dados que o maligno lança na sua mente e você fica confuso. Você precisa vencer isso. Como que você vence isso? Oração. É assim que nós lutamos as nossas guerras. Começa a agradecer a Deus. Mas eu não tenho nada para agradecer. Você tem, você é salvo. Você vai morar a eternidade com Ele, então você já tem o melhor motivo de agradecer a Deus. E se você tem ainda a bênção de ter, não sei, uma família, um marido, uma esposa ou filhos, agradeça a Deus por isso também. Se Deus te trouxe até aqui, este culto para você ouvir hoje, agradeça por isso também. Porque talvez se você não estivesse aqui hoje, você estaria sendo engolido pelos seus problemas, vivendo ansioso, vivendo depressivo. E Deus está aqui para te falar: eu tenho um descanso para você. E eu estou te mostrando. Amém, aplausos ao Senhor. E Deus está nos mostrando como nós entramos nesse descanso. E eu estou abrindo aqui um parênteses para dizer: olha só, você vai entrar nesse descanso. Você vai entrar, você vai sair daqui. É por isso que eu falei, amado, em Deus a gente pode ter expectativas. Não tem como você sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Daqui a pouco nós vamos ter um momento de oração. Você vai sair diferente daqui. Você vai sair diferente daqui. Você vai entrar verdadeiramente no descanso do Senhor. E eu quero que você entenda que esse descanso é uma questão espiritual, como eu falei. Deus Ele não deve satisfação para nenhum de nós. Ele não vai te dizer: é por aqui, ó, então fica tranquilo, tá vendo? Ele não vai fazer isso. Já vou te avisar antes, porque você vai começar a orar a Deus e às vezes você vai falar assim: mas Deus não está mostrando o que vai acontecer. Ele não precisa mostrar. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Não era isso que ele falou? Só vai, meu filho. Deixa a minha paz invadir o teu coração. Essa é a paz que excede todo o entendimento. Por que excede o entendimento? Porque no entendimento humano, você falaria assim: bom, então já sei, ó, Deus falou que vai fazer aquilo, então vai dar certo no final, então eu tenho paz. Isso está no nosso entendimento. Você concorda? Se Deus fizesse isso, isso não ia exceder o nosso entendimento. Quando a Bíblia fala que a paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, é disso que Deus está falando. Deus está falando assim: olha, eu vou fazer, você não vai saber como, mas descansa em mim. Você vai agora usufruir de uma paz que você não tem noção. E vão te perguntar: como é que você está em paz? Eu estou confiando em Deus. Eu estou crendo que Deus vai... Mas de que forma? Eu não sei. Mas Deus proverá. Amém? Você está pronto para a gente orar ao Senhor aqui, levantar um clamor? Eu creio que coisas vão acontecer aqui. E coisas vão acontecer, eu estou dizendo... Talvez pode ser lá fora, Deus talvez possa agora manifestar alguma coisa, mas eu creio que muito mais coisas vão acontecer dentro dos nossos corações, dentro da nossa mente, sabe, humana, que fica tentando racionalizar as coisas, que fica tentando, sabe, dar um jeitinho. Deus está falando assim: eu sou Deus aqui, confia em mim. Você está pronto? Então eu queria te pedir que você coloque-se de pé nesse momento. Eu vou ler um versículo antes de nós orarmos. E nós vamos ter um momento aqui, glória a Deus, que nós temos tempo para orar. Nós vamos nos derramar na presença de Deus. Mas eu quero ler uma palavra, eu quero que você ouça agora, pela fé, né? Tire, se você estava aí com os ouvidos espirituais um pouco entupidos, em nome de Jesus, que você abra agora isso e você receba o Senhor falando ao seu coração aqui. Eu vou ler, mas é o Senhor falando. Você pode fechar os seus olhos? Eu vou ler o que está em Jeremias. Levante suas mãos e só receba. Olha só, diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Aleluia. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Assim diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu sei que tem muita gente aqui precisando buscar o Senhor, e eu preciso te dizer, Ele está aqui agora. Deus está aqui agora, manifestado já em algumas vidas. Deus está aqui agora, ouvindo, falando aos corações. E você vai ter um momento agora de liberdade com Deus. Eu vou orar aqui, mas não fique preso à minha oração. É você com Deus. É você que sabe o que passa no seu coração. É você que sabe o que tem tirado o seu sono. É você que sabe qual é o caos da sua vida. Mas Deus, Ele disse aqui: me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. O Senhor está de ouvidos atentos. Deus sempre esteve. Deus sempre esteve, essa que é a verdade. Nós muitas vezes nos desviamos para um lado, para o outro, mas o Senhor está aqui. Perto está o Senhor, igreja. Que nós possamos entrar no seu descanso. Senhor Jesus Cristo. Oh Jesus, obrigado pela tua palavra, Pai. Deus, tu és bom, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa palavra de confronto e conforto ao mesmo tempo, Pai. Oh Deus, tu és bom, Jesus. Obrigado, Pai, por dirigir o teu povo, Jesus, diante das aflições, Pai, porque tu tens um caminho no deserto, Deus. Não sabemos, Pai, se as águas vão se abrir, não sabemos se abrirão rios nos ermos, mas nós sabemos que Deus proverá. É isso que nós precisamos saber. Portanto, nesse momento, Jesus, com mãos levantadas, braços abertos, coração aberto, nós queremos declarar: Jesus, nós descansamos em Ti. Pai, eu quero entrar no seu descanso, Jesus. Talvez, irmão, você ainda esteja aí aflito. Comece a declarar com a sua boca aquilo que você crê, até que o seu coração esteja crendo, até que a sua mente esteja renovada. E diga: Jesus, eu creio que Tu tens a provisão. Eu creio, Pai, que Tu tens um descanso para mim, Deus. E eu entro nesse descanso pela fé, Pai. Eu não preciso saber o que vai acontecer. Eu não preciso saber como vai acontecer. Eu preciso apenas descansar. Eu preciso apenas confiar. Eu preciso apenas me lançar nos Teus braços, Jesus. Porque Tu és o Deus da provisão, Pai. Oh Jesus, Tu és aquele, Pai, que com um vento à noite soprado fez o mar se abrir, Jesus. Deus, não há nada demasiadamente difícil para Ti, Senhor. E eu falo isso, Jesus, para humilhar a minha carne que tenta me envergonhar, que tenta me afligir, Pai. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Oh Deus, eu falo isso, Senhor, para que os meus pensamentos escutem isso, Jesus, para que aquilo que estava tentando colocar dúvida agora seja subjugado, Jesus. A Tua palavra seja verdadeiro, Senhor, e mentiroso todo homem, Jesus. Não haverá falta, Jesus. Não seremos desamparados, Deus. Não passaremos necessidade, Jesus. Não ficaremos prostrados, Pai. Oh Jesus, resta um descanso para o Teu povo, Pai. E nesse descanso nós entramos agora, Jesus. Deus, eu declaro aqui o Teu povo, Jesus. Se alguém entrou aqui aflito, que agora, Deus, receba a Tua paz, Deus. A paz que nós lemos ali, que excede o nosso entendimento. Nós não precisamos entender. Nós não precisamos entender por que eu estou em paz. É a paz de Cristo que excede o entendimento e guarda os nossos corações. Guarda os nossos corações nesse momento, Jesus. Guarda as nossas mentes, Pai. Oh Deus, que nossos pensamentos possam estar, como nós falamos várias vezes, cativos em obediência à Tua palavra. O que é isso? Estamos debaixo daquilo que diz a Tua palavra. Não estamos debaixo do que os nossos olhos estão vendo. Não estamos debaixo da palavra que nos foi lançada por uma pessoa. Está debaixo da Tua palavra, Jesus. Oh, aleluia, Pai. Glórias a Ti. Glórias ao Teu santo nome, Jesus. Glórias ao Teu santo nome. Você consegue adorar a Jesus nesse momento? Você consegue, talvez, com as suas palavras. Nós falamos, é assim que nós lutamos nossas guerras. Como é que é? É agradecendo, é levantando mãos santas, é dizendo: Jesus, eu creio em Ti. Tu és santo, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Deus forte. Jesus, nome mais lindo, nome digno. Oh Jesus, adore Jesus nesse momento, igreja.
Você tem poucos minutos para isso. Você tem poucos minutos para se derramar na presença dele, para permitir que ele transforme o seu coração, para permitir que ele quebrante os pensamentos que estavam tirando a tua paz. Entregue tudo isso no altar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você precisa, fique dizendo: eu creio, eu creio, eu creio. Você não sabe o que dizer, diga: Jesus, Jesus. Não importa. Oh, aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cantamos essa música de um jeito diferente, né, abençoados?
Glória a Deus. Você consegue repetir esse refrão de todo o seu coração? Dizer que você vai construir a sua vida nele, de que você não vai ser abalado. Você precisa confessar isso para você mesmo primeiro, abençoados. É assim que começa o descanso em Deus. É assim que começa o nosso descanso nas mãos do Pai. Nós vamos construir nossa vida nele. Nós vamos ser como os montes de Sião, que não se abalam. É isso que o Senhor tem para a nossa vida. E depois disso, eu creio que todos nós aqui teremos testemunhos belíssimos para contar, para a glória de Deus. Eu já profetizo aqui testemunhos decorrentes dessa palavra, porque a palavra não volta vazia. A palavra, ela tem desígnios, ela tem propósitos no nosso coração. Então, que os desígnios dessa palavra encontrem o mais íntimo do teu coração, meu abençoado, ao ponto de gerar frutos, ao ponto de gerar novidade de vida, ao ponto de gerar vida aonde havia morte. E em nome de Jesus, nós veremos o que nós nunca vimos. Amém? Amém? Vamos cantar esse refrão mais uma vez? Glória a Deus. Diga. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu. E eu vou confiar somente em ti. Não vou ser. Você pode dizer isso de novo com mais convicção? E eu. Diga. Oh, aleluia. Você vai confiar? E eu vou. Você. Diga isso de novo. Diga isso de novo. Diga, eu vou construir. Diga. E eu vou construir. Aleluia. Você vai confiar em quem? Somente. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pai, nós confiamos somente em Ti, Deus. A nossa esperança está depositada totalmente nas Tuas mãos, Jesus. Pai, não há outro igual a Ti, não há outro acima de Ti, Pai. Por isso nós declaramos mais uma vez que a nossa confiança está depositada somente em Ti, Pai. E nós vamos ver, Pai, o Senhor agir na nossa vida, porque como nós dissemos, nós seremos inabaláveis, Pai. Nós não vamos nos abalar, Pai, porque a nossa esperança está em Ti. Os nossos pés estão fincados na rocha, Jesus. Portanto, nós queremos declarar, Pai, sobre a nossa vida, sobre a nossa semana, Jesus, sobre os dias que estão por vir, Jesus. Deus, a Tua paz, Pai, o Teu descanso para os Teus filhos, Jesus. Que todo pensamento agora já está subjugado à Tua palavra, Jesus. Diz em Lucas: eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpião e contra toda a obra do mal que se levante. Portanto, Jesus, nesse momento nós declaramos toda a obra do mal, todo pensamento, todo dardo, toda seta, Jesus, já está debaixo dos nossos pés, Pai. E nós nos levantamos e nós declaramos, Pai, que vamos viver a melhor semana das nossas vidas, Jesus. Nós vamos ver o Teu agir, o Teu descanso, a Tua paz, e nós vamos avançar, Pai, para as coisas que estão diante de nós, Pai. Uma coisa fazemos, esquecendo do que ficou para trás. Nós avançamos, Jesus, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Por isso nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, nós declaramos, Pai, a melhor semana das nossas vidas, Pai. Seja exaltado em tudo que nós fizermos. Igreja, aqueles que creem que vão viver a semana do descanso, do sobrenatural de Deus, diga amém. E amém, e amém. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor. Dá um aplauso aí de quem está no descanso do Senhor. Amém, amém, amados. É isso que Deus tem. Pera aí, nós vamos cantar um último louvor aí pra gente terminar pra cima. Nós temos tempo aí. Fala pro abençoado: abençoado, é só mais uma música. É só mais uma música. Nós vamos louvar o Senhor. Antes de mais nada, eu vou dar a bênção aqui, depois a gente canta.
Você consegue agora receber que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Você recebe essa palavra? Que assim seja, em nome de Jesus. Diga para o irmão que está ao seu lado aí: a paz de Deus já guardou o seu coração. Vamos louvar? Glória a Deus. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, diga! Vivemos por fé. Perseguidos, mas não abandonados, diga bem alto. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição, os leões não pararam. Ei! E o inferno, ninguém pode parar. Mais uma vez, diga: perseguição. A perseguição, o Coliseu, os leões não pararam. E o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Diga: perseguição. A perseguição parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Vamos avançar, não vamos parar de crescer.
Você é a igreja do Senhor, aplauda bem forte. Aleluia! Mais forte, igreja! É pra Ele! Diga assim comigo bem alto: eu estou pronto para viver a melhor semana da minha vida no descanso do Senhor!